A gente começa o Globo Esporte com notícia quente. O Verratti pediu para sair do Vasco. O Pirata se reuniu com a diretoria, isso foi depois do jogo de ontem contra o Maricá, e comunicou o desejo de assinar com o Cerro Porteño, que é do Paraguai. A negociação deve ser fechada nos próximos dias, portanto. Quem não sabe se vai ou se fica é o Ryan, que tem proposta do Bournemouth, da Inglaterra. E aí o futuro no Vasco está indefinido. Um gesto de agradecimento ao som de um pedido. Ele joga muito. Se ele sair, eu choro, cara. Não dá. Ele tinha que ficar e ganhar aqui com a gente para sempre. Desejo da multidão passional e do chefe racional. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. Que está de olho na joia vascaína faz tempo. Mas agora o Bournemouth da Inglaterra seduziu Ryan. A proposta pode chegar a quase 220 milhões de reais. Falta convencer o Vasco a liberar. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. O Ryan precisou de pouco tempo para justificar, mais uma vez, todo o carinho que a torcida do Vasco tem por ele. Com apenas 6 minutos de jogo, fez o primeiro gol do time na temporada. O Andrés Gomes estava esperto para aproveitar a saída desastrada do Rafael Foster do Maricá. E o Ryan observava tudo isso a tempo. E aí, ficou fácil. E o rebote, que ele estava lá muito bem posicionado. Tem faro de gol, tem posicionamento perfeito. O garoto tá que tá. Ele, calma, que eu tô aqui. O "eu tô aqui" na comemoração mostra a autoconfiança elevada, enquanto a torcida se pergunta, até quando? Enquanto os vascaínos e o Felipe Coutinho podem, aproveitam a presença dele. O passe do outro cria encontrou o garoto veloz que ninguém alcançou. Frente a frente com o goleiro, limpou com muita tranquilidade, bate pro gol! Repare como ele deu uma olhadinha para ver se tinha alguém por perto. Como estava sozinho, só precisou se preocupar com o goleiro, que teve bem mais motivos para ficar preocupado do que o Ryan. A festa demorou um pouquinho, porque o assistente deu impedimento, mas logo depois foi liberada pelo VAR. É um prazer jogar ao lado dele, só desejo todo o sucesso do mundo para ele e espero jogar junto com ele mais tempo. A exaustão não permitiu que o Ryan ficasse em campo até o final, mas depois de ser substituído pelo Verratti, tinha energia suficiente para desfrutar de uma conexão profunda com São Januário, para se declarar à torcida e ao Vasco e ouvir o pedido de quem tenta prolongar essa relação. Também desfrutar do protagonismo numa vitória por 4-2. Eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Ryan foi embora sem dar entrevistas. Preferiu se expressar com gestos. Ele pode até sair do Vasco, mas o Vasco não vai sair dele. Teve 2 vezes, né? O orgulho da barreira. Mas aí, ó, o Coutinho sendo coroado pelo Ryan. O camisa 10 foi bem, fez gol, deu assistência. Vamos ver então como é que foi a estreia do Vasco na temporada com o brilho de Coutinho e Ryan. Vamos aos gols então. O primeiro foi do Ryan. Ele aproveitou o rebote do chute do Andrés Gomes e abriu o placar. Aí, ó, o Thiago Mendes quase fez um golaço de voleio de bike. Não foi, mas vale a pena a gente ver, né? A pintura ficou mesmo pro Coutinho. Chute colocado lá no ângulo para fazer o segundo do Vasco. O jogo estava parecendo que ia ser tranquilo, né, e tal, mas aí o Maricá diminuiu com o Alex, depois dessa confusão aí que a gente está vendo na área. E o Piton, o mole que ele deu, perdeu a bola, acabou fazendo essa falta e foi expulso. Nem o Diniz acreditou. Que falta infantil, né? Não falou nada, mas olhou desse jeito, sei lá o que é pior também. Aí no segundo tempo o Ryan apareceu mais uma vez. Ele arrancou de antes do meio de campo para fazer o segundo dele, que foi o terceiro do Vasco. Golaço. O quarto gol foi do Cuesta. E o Marcelo, de cabeça, vai descontar para o Maricá. Termina Vasco 4, Maricá 2. Bom, Vasco foi o único dos 4 grandes que começou o Carioca logo com o time principal, né? O Diniz falou sobre a possibilidade de testar outros jogadores durante o campeonato. A ideia do planejamento
não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez, eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Eu não vou testar o jogador só porque tem que testar no jogo. Não, se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Ó, o Verratti está de saída, mas tem atacante chegando, hein? O Vasco está perto de anunciar o Brenner, da Udinese, da Itália. O acerto deve sair nas próximas horas. E o clube acertou a compra em definitivo do Andrés Gomes, que pertencia ao Rennes da França. O Vasco vai pagar cerca de 30 milhões de reais. Vasco começa a temporada bem, com vitória. Foi o único time entre os grandes que entrou com força máxima com a equipe titular, valorizando o Campeonato Carioca, venceu. Agora ficou aquele gostinho entre os torcedores, né, de felicidade pelo resultado, mas de tristeza, principalmente pela possível saída do Rayan. E a torcida fica. Acho que não teve manifestação em relação ao Verratti, que depois do jogo também, aí talvez por causa desse time, depois o Verratti conversou com o Pedrinho e revelou, enfim, aquela proposta que já tinha sido divulgada do Cerro Porteño. Vene Casagrande, muito boa tarde. Primeiramente falando do jogo, gostou? O Vasco tinha que vencer porque entrou com o time titular, São Januário, começar bem, autoridade. Foi uma boa atuação, considerando que é o primeiro jogo só da temporada. Alguns sustos também, como aquela expulsão do Piton, quando ainda estava 2-1. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Veras. Obrigado novamente por ter topado o nosso convite. Bom, sobre o jogo, eu gosto sempre de ressaltar isso. Estamos numa pré-temporada. É uma pré-temporada em andamento, embora tenha sido os times titulares, mas vamos fazer uma comparação, como se fosse um jogo treino dentro de um CT do Vasco da Gama. Basicamente o que o Fernando Diniz tentou fazer na minha concepção. Óbvio que com o time principal, o Vasco era o favorito para ganhar o jogo, e eu apostava nisso. E aí a gente pode fazer algumas análises. Por exemplo, o Lucas Piton, que estava retornando de lesão, na reta final da temporada passada ele sofreu uma lesão, de fato ele não foi bem, ele acabou dando uma bobeada ali ao perder a bola e depois ele deu mais uma bobeada ao fazer aquela foto, aquela falta. Dá para dar um desconto pro Piton. Exatamente, eu acho que não é o fim do mundo, perder titularidade, nada disso. É apenas uma análise da partida. Fora isso, tem um lado positivo, obviamente, o Rayan, que pode estar de saída do Vasco da Gama, fazendo seus 2 gols. O Carlos Andrés Gomes, novamente, fazendo uma boa partida. É um jogador que eu gosto demais. Então, assim, foi uma boa estreia do Vasco da Gama na temporada. Lembrando que estamos numa pré-temporada, então, assim, os jogadores ainda vão readquirir a melhor forma física possível, ritmo de jogo, mas foi uma estreia digna daquilo que se esperava da equipe do Vasco da Gama, sobretudo com uma jogada a trabalhar o setor ofensivo e 2 gols do Rayan. Sobre o Rayan, eu acho que era questão de tempo ele sair. Resta saber se de fato ele vai sair agora. Se ele for mesmo para a Premier League, eu acho que é a melhor escolha que ele irá fazer. Recentemente o Vasco recebeu uma baita proposta do Zenit e eu mesmo falei, olha, eu no lugar dele eu nem aceitaria ir para o futebol russo. Agora, Premier League, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente ali nesse campeonato que tem o estilo de jogo dele, ele é mais forte. Fazendo uma comparação, ele está mais preparado para jogar uma Premier League do que propriamente o Estevão, que é jogador de seleção brasileira e que foi para o Chelsea, pela questão física. Ele está muito bem lá. Muito bem, e ele está muito bem. E eu acho que o Rayan, ele faria sim uma escolha correta se ele topasse essa proposta, e pelo que a gente anda lendo, ele já topou a proposta, e depende agora do Vasco da Gama. Eu acho que é questão de tempo do Rayan sair. A grande pergunta é, ele vai sair agora ou vai esperar e ficar mais tempo? Porque eu vi a entrevista do Fernando Diniz antes mesmo do jogo. Teve uma palavra que me chamou a atenção. Se ele ficasse mais tempo. Eu acho que o Fernando Diniz já sabe que ele vai sair agora. Então, assim, agora é questão de acordo ali do Vasco da Gama para conseguir receber o melhor valor possível. O Fernando Diniz sempre defendeu a permanência, né, acreditando na valorização do jogador e, obviamente, que ele quer o comandante ter o craque do time com ele, Veras. A questão fica, é um bom valor, 35 milhões de euros. Sim. Mas o jogador pode se machucar e perder a oportunidade, mas se fica, pode se valorizar ainda mais se destacar no início do Brasileiro no Campeonato Carioca. É difícil acertar esse time, até porque ninguém tem bola de cristal para dizer ele vai se machucar ou ele vai se valorizar. A proposta que está na mesa, eu acho que o Rayan já aceitou e acho que o Vasco vai acabar vendendo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, aceitando o nosso convite. O que você achou do jogo e essa situação do Rayan? Você, como se fosse um dirigente do Vasco, venderia? Boa tarde, Thiago Vera. Boa tarde, Vinique. Obrigado pelo convite, Venê.
Prazer estar participando aqui com vocês. Cara, é uma equação difícil. Eu acho que só na pele do Pedrinho e na pele do Ryan e aí seus familiares, staff, é que a gente pode ter uma certeza do que fazer. Como você destacou, ele pode ser vendido por um valor maior? Pode. Ele está em crescimento? Tá. A gente pega o início do Ryan, ele não era assim um fenômeno como o torcedor do Vasco hoje. No início do ano passado já não era isso tudo. Assim, ele nunca foi assim de primeira. Ele veio crescendo. Eu fiz uma comparação há pouco tempo, que eu queria falar aqui, que não é questão de potencial, senão seria maluco quem está falando. Ele lembra para mim o Adriano Imperador. Parecido. Só que o Adriano já é um gênio do futebol, a carreira do cara tá aí, a gente não precisa nem falar mais nada. O Ryan é um atleta que está fazendo, está crescendo, né? Tá formulando a carreira ainda. Mas eu acho que pela altura, pela força física, por ser um jogador canhoto, pelo potencial de finalização, ele lembra, tá? Eu não estou comparando. Até o Adriano era mais centroavante, né? Um com o outro. O Ryan pode até ser um pouco mais de lado, pode ser um cara assim de frente, mas eu acho que ele tem um perfil, ele tem uma lembrança. Concordo com o Vene, se ele for para a Premier League, ele está no campeonato mais adequado possível, que reúne a finalização que ele tem de potencial, a força física que ele pode ir lá aplicar. Mas enfim, se é o momento certo ou não, o cara pode se machucar? Pode. O dinheiro ficou lá atrás? Pode acontecer. Ele pode jogar uma temporada absurda, como aposta o Fernando Diniz, e ele valer ao invés de 30, 50? Pode acontecer também. Então, só estando ali na pele do dirigente para tomar a decisão do atleta, do staff, da família, se sai ou se não sai. Eu acho muito difícil recusar. Futebol também é um negócio, o cara tem sonhos e ele vê a possibilidade muito próxima de jogar na Inglaterra por um valor desse que é significativo. Eu acho muito difícil recusar. Flavinho, eu vejo muita gente criticando assim, o fato dele não ir para um time de primeiros... o Bournemouth, né? Exatamente. Fez a proposta. Mas fazendo uma comparação com outro jogador que saiu aqui do futebol carioca, o João Pedro, na época do Fluminense. Ele foi para o Watford. E olha como ele cresceu lá na Inglaterra e hoje ele está no Chelsea. Então, por isso que eu acho que o Ryan ele poderia sim fazer esse caminho também. Porque, o assim, Richarlison também traçou esse caminho. Perfeita a sua análise. Richarlison também. E eu acho que o Vasco, embora ele esteja buscando o melhor valor possível para receber, eu acho que o Vasco poderia também entender o lado do jogador. Assim, se o jogador já aceitou, se o jogador entende que é a melhor escolha para ele, nesse momento, se transferir para a Premier League, eu acho que o Vasco deveria sentar à mesa e tentar conversar com o jogador. Beleza, a gente te libera. Mas olha só, a gente só tem 60% aqui de direito do valor. Então vamos fazer o seguinte, Ryan, sua família que tem direito a 30%, que tal ceder um pouquinho desse percentual para a gente e a gente libera agora e todo mundo fica feliz? Quem sou eu para dar uma sugestão? Mas se eu fosse dirigente do Vasco, eu tentaria entender o lado do jogador e sem perder esse percentual de direitos econômicos para você também receber mais. Porque eu não acho justo o Vasco só receber 60%, mesmo estando isso em contrato. Só que não foi essa gestão que fez esse contrato. Foi a gestão antiga, ainda dos tempos de Paulo Brax, ainda dos tempos da 77. Então, acho que a diretoria poderia sentar à mesa com os empresários do Ryan para chegar nesse acordo em questão de direitos econômicos. E aí libera o jogador e todo mundo fica feliz. 60% explica essa porcentagem? Porque por essa proposta de 35 milhões de euros, o Vasco só tem direito a 60%. Se fosse uma proposta maior, o Vasco teria direito a um percentual maior. Isso é o que está acordado em contrato, na hora da renovação de contrato. Pode negociar isso, né? Exatamente. Fica melhor para o Vasco também. E o atacante Brenner, né, com as possíveis saídas do Ryan e também do Verratti, o Vasco se movimentou e o Brenner está fechado para reforçar o Vasco na temporada. É isso, a informação do Vene Casagrande. O Vasco acertou a contratação junto à Udinese por 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros em metas da seguinte forma: a cada 30 partidas do atacante, o Vasco paga 750 mil euros. A quantia é por 70% dos direitos do atacante que tem 25 anos. O Vasco acertou bastante nessa contratação do Brenner pelos moldes na negociação, Vini? Eu acho que foi uma contratação extremamente interessante do Vasco da Gama. Primeiro, é um jogador que o Fernando Diniz conhece e muito bem dos tempos de São Paulo. Segundo, as características. Embora ele seja centroavante, mas ele também tem uma mobilidade. Basicamente, o que o Ryan faz atualmente como centroavante, o Brenner pode fazer. Então, e é um jogador jovem, de 25 anos. Se ele performar com a camisa do Vasco, o Vasco ainda terá a chance de vendê-lo novamente. Ou seja, pode lucrar dentro e fora de campo. E os valores também, na minha concepção, são bons valores. Um jogador de 25 anos, que fez boas temporadas com a camisa do São Paulo,
tem passagem pelo futebol italiano, tem passagem pela MLS, ou seja, o cara tem conhecimento tático. Ele vai chegar ao Vasco da Gama e vai agregar bastante. Arrisco a dizer que, com a provável saída do Ryan e a chegada do Brenner, hoje, para mim, o Brenner é titular. E, assim, o percentual, se você parar e analisar, 70%, um bom valor, 5 milhões de euros. E a meta, ele só vai bater, provavelmente, na temporada que vem. Não é nenhum absurdo você imaginar que, nessa temporada, ele dispute 30, 40 jogos. Porque o Fernando Diniz não é de poupar jogador. Aí, na temporada que vem, finaliza tudo. Então, assim, 6 milhões e meio de euros num atacante, com as características que ele tem, e jovem, com potencial e com rodagem lá na Europa, eu acho que foi um bom valor, uma boa compra do Vasco da Gama. Tem outro atacante saindo do Vasco, Vene, suas informações, venda do atacante David para o Vitória. O David foi revelado no Vitória, né? Seria um retorno. O clube baiano avançou nas negociações com o atleta, mas ainda há um entrave por conta de luvas que o jogador tem que receber do Cruz Maltino. Explica pra gente, Vene. Vamos lá, o Vitória fez uma primeira proposta ao Vasco para ter esse jogador por empréstimo. O Vasco topou na ocasião, só que o jogador e seus empresários não toparam. Falando, não, a gente só aceita uma transferência em definitivo, com 3 anos de contrato. E aí o tempo passou, o Vitória foi e aceitou. Beleza. Só que agora o David, ele quer receber as luvas, cerca de R$1 milhão que ele tem direito no Vasco da Gama. E aí tá esse entrave. Ele falou, eu só vou pro Vitória, só aceito assinar com o Vitória se vocês me pagarem essas luvas. E agora os empresários do atacante estão conversando com a diretoria do Vasco da Gama. Eu acho que é questão de tempo, tá? Vai acabar. Porque assim, se o jogador já aceitou a proposta do Vitória, vai voltar para sua casa, digamos assim, que é o clube que o revelou, 3 anos de contrato, o Vitória já topou pagar o salário que ele pediu, agora é questão de tempo do Vasco chegar a um acordo com o David, e eu acho que vai ser uma boa para todo mundo, que aí abre uma brecha na folha salarial da equipe vascaína. Ô Veras, como é que tá vendo essa movimentação de atacantes no Vasco? Saindo então o Ryan, é claro que vai fazer falta, é o principal destaque da equipe. O Verrete, pelo visto, é o desfecho, vai para o Cerro Porteño. Esse aí o Vasco já não estava fazendo muita força para segurar. O David também é um jogador que é reserva do Diniz. Saindo esses 3 e chegando o Brenner. Talvez tenha que ir no mercado procurar mais atacantes, um cara de lado, não sei, vamos 3 atacantes saindo. E o Verrete, né, um marco, né, o principal jogador do Vasco nos últimos anos, está saindo em busca de uma situação melhor para a carreira dele, já que no Cerro Porteño um contrato de 3 anos. Que balanço que você faz aí dessas mudanças no ataque vascaíno? Cada um tem uma característica específica, né? No caso do Ryan, se a gente for ver tecnicamente, ninguém quer que o Ryan saia do Vasco. É o melhor jogador. É a questão financeira aí, né? Aí o dinheiro pesa, né? A vontade do atleta, mas tecnicamente falando, ninguém quer. É o principal jogador, o principal atacante, o cara que tem feito gols, caiu nas graças da torcida, titular absoluto, muito bem o trabalho do Ryan com o Fernando Diniz, então ninguém quer tecnicamente que ele saia, mas existem outras situações e principalmente a parte financeira, né? O David, eu concordo com o Vene, no Vasco a passagem dele foi muito apagada, é um jogador muito forte, muito rápido, né, de explosão física, talvez no Vitória, em outro clube ele vai encontrar um bom futebol. Acho que no Vasco o caminho dele já está encerrado. E o Verrete, quando eu tive aqui anteriormente, a gente comentou sobre ele, né, naquela oportunidade. Eu acho que o Vasco tem que fazer muitas homenagens ao Verrete. Durante muito tempo foi dependente dos gols dele. Um cara que chegou e identificou com o clube, com a torcida. Se viu o carinho ontem, né, do torcedor em São Januário com ele. Ele briga mesmo, ele fala, ele defende o Vasco, mas para mim o ciclo chegou ao fim. Tá mais velho hoje. Claramente o Brenner, que é um perfil de 9, mas que atua pelos lados, é um jogador polivalente, que o Fernando Diniz quer contar com um ataque mais móvel, de jogadores de maior mobilidade. O custo-benefício, o Vene tinha falado isso outra vez, do Verrete, acho que para o Vasco não ia ser compatível. O cara que recebe muito e que teria poucas oportunidades para ficar entrando no segundo tempo. O cara que é experiente, que é líder, né, que tem carinho da torcida, eu acho que pesa também no individual para o atleta. Então acho que tanto para o Vasco quanto para o Verrete, a saída nesse momento, ela é um caminho adequado. E que o clube faça as homenagens que ele merece, né? Um cara que encampou muito bem recentemente o que é ser Vasco e que ajudou o Vasco em várias ocasiões. Na saída, a família geralmente dá uma camisa, dá lá carteirinha, né? Sócio vitalício e tal. Bacana essa homenagem. Eu acho que pro Vasco vai ser legal, pro Verrete também. E o Brenner é isso, né? Joga nas duas pontas, joga descentralizado. É o que o Fernando Diniz quer hoje pro ataque. É uma situação do Verrete que o torcedor nem vai ficar chateado, nem deve com um jogador que se dedicou bastante. Ele sabe que o Vasco não vai renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. Vem um time do Paraguai oferecendo mais 3 anos para ele estender a carreira.
natural, não quer dizer que desejava sair. Percebeu que não prolongaria a carreira, buscou outro caminho. O Verratti é um cara muito bacana, que eu gosto dentro e fora de campo. Eu só acho válido a demais. gente comentar que não partiu da diretoria do Vasco a saída do Verratti. Claro, mas ele... Para não parecer que o Vasco está descartando um jogador o Pedrinho deixou isso da claro. importância que o Verratti tem atualmente. A questão é, o Vasco também entende que não dá para você propor uma renovação de contrato porque ele recebeu uma proposta. Então é isso, acho que o jogador quer sair, beleza, né? É bom para todo mundo. Custo-benefício não ia valer tanto a pena, embora o Vasco da Gama quisesse ficar com ele. Mas se ele recebeu uma proposta e ele topou e ele quer sair, eu acho que o Vasco está certo em não fazer esforço para ficar com ele. Claro, tem que fazer isso que o Veras acabou de mencionar. Tem que fazer uma homenagem a algum, sei lá, algum pirata vascaíno, alguma coisa assim, porque foi um jogador muito importante nesse passado recente aí do Vasco. Mas não dá para você fazer um esforço financeiro para ficar com um jogador como ele que não está mais entregando da maneira que entregava outrora. A ação do Verratti, ela é parecida com a do Everton. Acho o Everton mais ídolo no Palmeiras, né? Mas Perfeito. ele veio com 37 anos. Perfeito. Ele vai ser reserva. Talvez ele não ajude tanto o Palmeiras. Perfeito. Recebe uma ótima proposta do Grêmio, que é um clube gigante também. Ele lá vai ser titular. A tendência é essa. Né? Ele vai viver um outro clima. Então ele faz um caminho parecido com o Everton. A própria Leila no Palmeiras mencionou isso, porque questionaram ela, por que você está liberando de graça um jogador como o Everton? Ela falou, é uma questão de gratidão. A gente, como clube aqui, por agradecer tudo que ele fez com a camisa do Palmeiras, a gente entendeu que não precisava cobrar nada do jogador. Eu acho que o Vasco tem que fazer a mesma coisa, tá? Se ele quer ser feliz, vai ser feliz no Cerro Porteño. Claro, e a fila anda também, né, pessoal? O cara tá com a idade, a fila anda. Beijo, parabéns, homenagens e seja feliz lá no Cerro Porteño, Verratti. Se é Vasco